Bienvenidos a nuestra clase de español. ¿Cómo estáis? La clase de número 23, perfeito? Língua espanhola, terceira série, ensino médio, aula 23. Tudo bem com vocês? Professor, acredito que vocês estão se cuidando direitinho. O professor também está se cuidando. Lembrem, aquele recadinho básico extremamente importante. Validar a frequência de vocês fazendo exercício, ok? Não deixem de praticar. Então, não é só validar a presença, mas fazendo isso, você também vai unir o útil ao agradável. Estará exercitando também os exercícios aí junto com os professores. Qualquer dúvida, conversa com o professor, conversa com a equipe da sua escola. Perfeito? A ver o que temos aqui. Em la clase anterior que trabajamos la notícia e trabajamos elementos del pretérito e futuro. ¿Os acordáis? Pica-piedra, supersônico, essas duas palavrinhas. Então, vamos observar na classe de hoje também. Vamos dar sequência a essas discussões. ¿Vivirías en la casa, de los pica-piedra ou en la casa de los supersônico? Qual das casas você viveria? Casa? Lembra que nós estudamos a chamada sociedade primitiva, pré-histórica e a sociedade futurística? Com aquelas duas famílias, supersônico e pica-piedra? Então, vamos observar aqui. A primeira reflexão, então, que temos. ¿Viverías en la casa primitiva de los pica-piedras? ¿Acordáis la família? A família pica-piedra está aqui. Os Flintstones. Isso, só relembrando um pouquinho como é que nós tivemos esse seriado, essa série, esse desenho animado aqui, né, na difusão que foi feita no contexto brasileiro. Perfeito? Pedro, pica-piedra, Vilma, pica-piedra e Pebles, ou a Pedrita, em língua portuguesa, não? É a família principal que temos desta série, sim? E mira que importante este destaque também. Uma sociedade do século XX com ferramentas de piedra. Por que século XX, o professor falou que é uma sociedade pré-histórica? É porque se passava em século XX, nos anos 60, 70, perfeito? Então não vamos confundir as coisas. Mas era uma sociedade que tinha como ferramentas hechas de piedra, era a tecnologia para aquele momento. Então vocês vão observar aqui, especialmente o que acontece com Pedro Pica-Piedra e Vilma, sua esposa, o que ela está fazendo e o que ele está fazendo. Isso vai condicionar aí a nossa reflexão para a aula. Então, seguimos aqui. O que habéis pensado em casa? Que temos, então, esta reflexão importante. Porque um dos temas que vamos a discutir é sobre elementos de la casa. Utensílios, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, perfeito? O que observamos aqui, então,
é que essa família, embora seja pré-histórica, vamos dizer assim, eles tinham uma tecnologia naquele momento. Vamos pensar em tecnologia também. Olha a tecnologia elaborada a partir de elementos daquele contexto da Idade da Pedra. Animais pré-históricos sendo utilizados para uma finalidade, por exemplo, aqui doméstica. Um aspirador, ok? E o personagem principal ali, o chefe da família, fazendo a leitura dele no jornal feito de pedra, piedra, ok? Mas vamos seguir com a nossa discussão aqui. Temos um reportaje, que é o gênero textual principal para a classe de hoje. Já trabalhamos com reportaje, perfeito? Então, o título, Los Picapiedra, Los Supersônico, Lecciones aprendidas. O que nós aprendemos das duas famílias aí, especialmente sobre tecnologia? O autor Alberto Sarat, de Espanha, um texto atual, 2018, sim? E vamos falar de utensílios eletrodomésticos e eletroeletrônicos, perfeito? E os acordais? A definição do dicionário sobre o que é uma reportagem. Trabalho periodístico, jornalístico, cinematográfico, de caráter informativo. Informativo, informar sobre algo ou sobre alguém, perfeito? Pois bem, aqui o fragmento do reportaje que vamos utilizar aí para a classe. Título, sim? O párrafo, olha das características que nós temos desse gênero. Professor, mas são características semelhantes a uma notícia? Exatamente. Título, pode ter subtítulo, aparecer o autor, aparecer a data, a fecha, perfeito? Então, que dizem na leitura? Los Picapiedra representan la traslación a la edad de la piedra, de la típica família estadunidense, como a gente fala aos americanos, ¿sí? De los años 50 e 60. Por esto, buena parte del humor, o humor dentro dessa série, gira em torno a quê? Uso de aparelhos fabricados em piedra ou madeira. Olha aí a matéria-prima deles. E movidos por força animal. Incluso o coche, o carro de las famílias, ¿sí? Movido com os pés, perfeito? E que são versões ingeniosas de los modernos aparatos de metal, alimentados por corrente elétrica. Olha essas palavras-chave: aparatos, piedra, madeira, força animal. Estamos voltando nessa sociedade chamada primitiva, perfeito? Pois bem, vamos à reflexão de número 2. Essa é a casa de los Picapiedra. Sabes nombrar, você sabe nomear, você lembra aí do vocabulário já trabalhado? Sobre muebles, utensílios, eletrodomésticos, eletrônicos, que pertencem à cocina, a cozinha, e à sala? Então, um tempinho para vocês observar essa imagem, elementos que constituem esse cenário da casa de los Picapiedra. Então, vamos tentar observar quais eletrodomésticos, utensílios móveis que nós já sabemos nomear em espanhol. Perfeito?
Volvemos então vocês conseguiram aí retomar um pouquinho de vocabulário que já trabalharam sobre casa, perfeito? O que temos aqui? Algumas possibilidades. Então o professor colocou algumas ideias, né, de vocabulário relacionado às partes da casa, cozinha e sala. Mas algumas palavras que aqui estão, que se referem a móveis, utensílios, etc., não são exatamente os que estão na imagem da casa dos Pica-Piedra, mas não tem problema. Então o professor procurou trazer alguns elementos que são correntes nas nossas casas. Aí você já vai saber nomeá-los em espanhol aí na sua casa, perfeito? O que temos na cozinha, então? El armário empotrado, armário embutido. E daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com essas palavras destacadas na cor vermelha, perfeito? La pila ou el fregadero, pila, pia, ¿sí? El fogón, en español algunos países usan la expresión la cocina también, ¿sí? Las olhas, está em plural, pero podría ser en singular, la olla, panela. E eu digo olla a presión, em português, panela de pressão. Cambia a preposición, ¿sí? Los platos, el plato hondo, el plato llano. La nevera o la heladera. Perfecto, tranquilo, ¿no? ¿No necesita traducción? Bueno. El lavavajilha, el lavaplatos. A máquina de lavar pratos. Vajilha, louça, ¿sí? Los cubiertos, cubiertos, os talheres, la cuchara, el cuchillo, el tenedor, colher, garfo e faca, perfeito? Em la sala, alguns elementos que temos então, el sofá, el sillón, sillón, aquela poltrona individual, la televisión ou el televisor, el teléfono. Professor, como seria então o telefone celular? Porque hoje em dia nós sabemos, né? Os nossos lares quase não tem mais aquele telefone fixo, é mais o celular. El teléfono móvel ou el celular, sim? La lámpara, a lâmpada, professor, não. Aqui estamos falando do abajur, sim? Ah, mas na minha casa não tem abajur. Sem problemas, a vezes teremos em la habitación, o quarto. Mas a palavrinha lâmpada pode designar, sim, o foco, uma lâmpada também, sim? La mesilla de centro, uma mesa, olha a terminação mesilla, indica diminutivo, a mesinha de centro. Alfombra, la alfombra, o que será que é esse? O tapete. El cojín, el cojín pode estar sobre o sillón, sobre o sofá, a almofada, perfeito? Então, algumas palavras de muitas tantas que temos como utensílios de uma casa, perfeito? Seguimos aqui então. O professor chama a atenção de vocês. Procurem sempre revisitar essa aula, relembrar daquilo que nós estamos trabalhando. Artículos definidos. Lembra aquelas palavrinhas destacadas com vocabulário sobre casa? São os artículos. Aqui então, os artículos definidos ou determinantes, como decimos também. Então, por que é importante fazer uma reflexão sobre isso? Porque nós vamos falar de concordância nominal. Concordar alguma coisa. Vamos a concordar que nombre, ¿sí? Género y número de las palabras. Una palabra que sea masculina, feminina, que esté en plural o singular, ¿perfecto? Por eso estamos aquí trabajando de esa manera este recuadro, ¿sí? Masculino, feminino, singular, plural. Entonces la palabra el es el artículo masculino singular, o en lengua portuguesa. E lembram que se nós colocamos o acento aqui, entramos naquela aula de acentuação diacrítica, o ele acentuado é isso mesmo, pronome personal, ele. Sin acentuação, artículo. Lá é um artículo definido feminino singular, sim? E aí ele plural para ele, los, masculino plural. Plural para lá, las, feminino plural, sim? Que teremos aqui a ideia então? Estes substantivos, essa é a ideia. O artigo ele vai desempenhar essa função para concordar, acompanhar um substantivo. Então, se nós temos aquela ideia de que um substantivo tem gênero e número, vamos entender o porquê então nós temos aqui gênero e número nessa tabelinha, perfeito? Por exemplo, colegio, el colegio, colegios, los colegios. Olha a concordância. Masculino singular, masculino singular. Masculino plural, masculino plural, perfeito? La palavra escuela, la escuela, las escuelas, la concordância que temos. Escuela, feminino singular, com o artículo feminino singular lá.
Escuela, feminino plural. Las, el artículo feminino plural. Perfeito? Então, o professor vai dar aquele tempinho para vocês fazerem o registro. Volvemos entonces, um exercício para praticar aí o uso de los artículos. Olha só, então o professor deixou destacado para vocês em azul, disco, pico, agulha, teléfono, que são os nossos substantivos. Por quê? É a pista para você observar. Será que esse substantivo é masculino ou feminino? Está no plural ou no singular? Para ser a referência para o uso de artigos, perfeito? E antes aqui, nesses elementos que vão indicar, então, utensílios, né, móveis utilizados pelos pica-piedra, por exemplo, o professor deixou também duas opções de artigo na frente. Será que seria ele tocadisco ou lá tocadisco? Então, aquele tempinho para vocês pensarem.
Então, a la correção. O que temos aqui? Então, tocadisco, na palavra masculina singular, el tocadisco. Então, era, olha o pretérito aplicado, era el disco, masculino singular, hecho, feito de piedra sobre uma tortuga, em cima de uma tartaruga. E el pico de um cuervo, o bico de um corvo, era la aguja, a agulha do disco, do toca-disco. La aguja, feminino singular, olha a concordância, perfeito? Cuernófono. El cuernófono, palavra masculina singular. Que era? Era el teléfono, masculino singular, e el auricular, onde nós falávamos. El auricular era hecho, feito, com el cuerno, o chifre de um animal. Sim? Por isso, cuernófono. Olha a tecnologia da época. Lava platos, el. Mas, professor, e esse S indica plural? Aqui não necessariamente. Há uma situação linguística, teórica, que fala de plural irregular. Buenos dias, mas é um dia só. Buenas tardes, felices fiestas. Em outro momento a gente pode trabalhar com essa ideia, vale? Então, el lavaplatos. Era la máquina, feminino singular, hecha com um mamute, aquele lá pré-histórico que remonta à ideia de um elefante, sim? E el grifo, a torneira, era la trompa, a tromba de ele, desse mamute, para lavar os platos. Platos, aqui sim, masculino plural, masculino plural. Aspiradora, la aspiradora, palavra feminina singular. Era el eletrodoméstico, masculino singular, hecho com el mamute, sim? Atado a um carro de piedra para limpar el polvo, para limpar o pó. Polvo, pó. Sim? E pulpo é o polvo, aquele animal. Perfeito? Tranquilo, não? Seguimos aqui então a reflexão 4. Viverias em la casa futurística do supersônico? Olha a pergunta que o professor fez para a aula. Você viveria na casa dos pica-piedra ou na casa do supersônico? Os acordáis dos personagens, da família que está aí? Os Jetsons, em língua portuguesa? Olha agora uma imagem para contrastar e nós fazermos aí um comparativo com os pica-piedra. Olha só o ambiente, a televisão plana que estávamos discutindo antes. Em la mano, mira, uns aparatos, mando à distância, o controle remoto, sim? Então, a ideia é pensar um pouquinho e fazer uma reflexão. Mas será que eu viveria melhor na casa dos pica-piedra ou na casa do supersônico? Então, aquele tempinho para vocês.
Volvemos aqui, então, continuamos com a leitura do reportaje, ¿sí? ¿Os acordáis? Los Picapiedra, los Supersónicos, lecciones aprendidas de las dos famílias. Então, aqui está indicando que estamos continuando o texto, um fragmento. Los Supersónicos representam a típica família estadunidense, a família dos Estados Unidos, de los primeiros anos 60. São fruto da fascinação por los eletrodomésticos. Então, essa sociedade dos anos 60 e 70 estava fascinada pela tecnologia que se colocava no momento, especialmente os eletrônicos para as casas, ¿sí? Para facilitar o trabalho. Própria dessa década, de los 60. Por esto, boa parte do humor gira em torno ao uso de aparatos eletrônicos e robóticos. Olha a diferença dos pica-piedra. Então, a palavra-chave para nós é eletrodomésticos, eletrônicos e aparatos robóticos. É uma coisa muito interessante que observaremos com esta família, perfeito? Pues, a reflexão de número 5, então. Pensando naquela ideia da casa dos pica-piedra, vamos pensar agora na casa dos Jetson, os supersônicos em espanhol. Será que nós saberíamos nomear estes utensílios, muebles que encontramos em la habitação, ou também chamamos como dormitório, e os utensílios de um banho, ou quarto de banho, ou seja, o quarto e o banheiro? Vamos pensar um pouquinho, que alguns possíveis elementos. O senhor já vai explicar daqui a pouco porque não tem quase nada nestes dois ambientes. Então, pensem um pouquinho. Volvemos então. Por que será que nós não temos muitos móveis aqui então dentro desses dois cômodos da casa do supersônico? Porque com ele simples apertar de um botãozito, tudo se realizava, porque era algo do futuro, ¿sí? Observamos aqui uma cama sencilla e aqui observamos basicamente o lavabo e nada mais, ¿sí? Bueno, então aqui que temos alguns elementos possíveis, alguns objetos, utensílios que encontramos nesses dois espaços, ¿sí? A habitação e o banho, são possibilidades. Lembrando que muitos não estavam ali na tela anterior, porque, como eu disse, apertava um botão, surgia do nada um móvel da casa, apertava no outro, aparecia a mesa, e aí nós observamos então esse efeito futurístico, ¿sí? Em uma habitação, o que é possível encontrar? Uma cama, um ropero, um armário, ¿sí? Uma mesilla de noche, o criado mudo pode ser, ¿sí? Uma cômoda, ¿sí? Um colchão, então mira, são coisas que basicamente temos em uma casa, em uma habitação. Uma almohada, o travesseiro,
palavra feminina em espanhol, sim? Uma sábana ou las sábanas, o lençol, um despertador ou um reloj para nos despertar, sim? E em el baño, um lavabo, a pia, um espejo. Por exemplo, o supersônico se apretava ao lado do espejo e aí, por exemplo, a pessoa não precisava ela se pentear. Descia um objeto sobre a cabeça, o penteado já estava pronto, algo futurístico. Uma ducha, chuveiro, ducha de telefone, o chuveirinho. Um retrete, o sanitário. Um toalheiro e uma toalha, sim? Um jabón, sabão, de olor de cheiro, sabonete. Um peine, o pente. Então, alguns objetos, utensílios que encontramos na habitação e também no banho. ¿Vale? Perfeito? Vamos aqui, então, a los artículos indeterminantes indefinidos. Veja que o mesmo esquema dos determinantes. Artículos masculino, feminino, singular e plural. Um é um artículo indefinido masculino singular. Por exemplo, para ser concordância com um substantivo como alumno, que é o substantivo masculino singular, un alumno. Perfeito? A palavra una é o artículo indeterminante feminino singular, que vai concordar, concordância nominal, perfeito? Com a palavra alumna, substantivo também feminino singular. Unos, el masculino para um, hace concordância com alumnos. Unos, alumnos, masculino plural. E unas, el plural feminino de una, que hace concordância com el substantivo alumnas, feminino plural, unas alumnas. Perfeito? Então, aquele tempinho para vocês fazerem o registro. Então, volvemos, fizeram a anotação direitinho? Beleza. Vamos ao exercício número 6, a reflexão sobre o uso de los artículos indeterminantes indefinidos, perfeito? A mesma ideia do outro exercício quando utilizamos também os artículos, sim? Então, observe, para indicar videochamada, reloj, banho, dormitório, o professor deixou duas opções aqui para vocês para observar e registrar se é um artigo indeterminante masculino, feminino, ou se é plural ou singular, ok? E, uma coisa, as palavras que estão destacadas em color azul são isso mesmo, os substantivos. É a referência para pensar. Será que é um substantivo masculino, feminino, plural e singular? E por que eu preciso pensar nisso? Para isso mesmo, a concordância que necessitamos aí. Então, um tempinho para vocês pensarem quais são os artigos determinantes que vocês vão encaixar para adequar-se aos substantivos destacados aqui.
Entonces, vamos a la corrección, a ver lo que tenemos ahí entonces. Videollamada, una videollamada. Entonces, ¿qué era? Olha o pretérito que nós trabalhamos, sim? Era uma comunicação, feminino, feminino, singular, concordância, através de umas televisões que permitiam mandar e receber imagem. Então, umas televisões, feminino, plural. Reloj, um relógio, masculino, singular. E uma casa inteligente, essa que é a ideia do supersônico, uma casa muito ágil, extremamente inteligente, sim? E uma casa, feminino, singular, inteligente. Eram uns relógios, olha a ideia, um reloj masculino singular, uns relógios masculino plural, inteligentes por los que se podia, era possível, ver uma televisão, feminino singular, e eram umas casas, feminino plural, inteligentes, que se encarregavam de umas tareas, nas tareas domésticas especialmente, sim? Banho, o quarto de banho, masculino singular, um banho, que era? Era um banho em que tudo se resolvia com ele apertar de um botão, masculino singular, um botão para obter uma ducha, uma toalha, etc. Então, os utensílios, os elementos, com apertar de um botão você os tinha em mão já. Sim? Dormitório, masculino singular, um dormitório, ou habitação, uma habitação. Era um espaço, masculino singular, inteligente, em que uma cama, sim, feminino singular, surgia desde o suelo, a partir do chão, sim? Então aparecia essa cama. Então aqui a gente consegue justificar por que naquelas imagens, né, do banheiro, o banho, sim? E o dormitório, a habitação, o quarto, nós não tínhamos muitos elementos, por causa dessa tecnologia. Perfeito? Que temos aqui então? O quiz, o desafio, o juego. A ver o que temos. 1. Que finalidade? Qual é o objetivo? Por que existe um gênero chamado reportagem? Qual é sua função? 2. Qual é a opção correta sobre o uso de artículos? A ver, um tempinho para vocês pensarem, nós já vamos tirar essa dúvida e verificar se vocês conseguirem entender certinho o uso dos artigos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La finalidad de un reportaje, su objetivo, es un texto informativo. Aqui disse como humorístico, historieta. Lembra, história em quadrinhos tem essa função. Sim, reportagem não.
qual é a opção correta sobre artículos? A, a palavra travesseiro del português em espanhol é feminina, isso mesmo. ¿Os acordáis? La almohada, la alfombra, as duas são femininas, então a letra B está equivocada porque disse que é masculina. Olha como é importante nós prestarmos atenção aí na aula, perfeito? Então, na classe de hoje, trabalhamos com estes elementos de los personagens, tanto na classe 22 como nesta, la 23, los picapiedra e los supersônicos, sim? Vocês já conseguem responder? Qual delas vocês preferem, né? Teriam a ideia, né? A vontade de morar? Trabalhamos com o reportagem, substantivos e o uso dos artículos, a concordância que nós necessitamos entre gênero e número, sim? Então, você aí, aluno, faça as lecciones, pratica los ejercicios, busca as informações para complementar, accede a las plataformas, interactúa com o professor ou com a professora. Olha que nós destacamos aqui o uso de los artículos, perfeito? Então, nos vemos em uma próxima classe e peço para vocês, cuidem-se, quédate em casa.